Bom dia, bom dia, bom dia. Eita, tô vendo aí que já tá todo mundo aí esperando a nossa aula, né, do curso técnico em recursos humanos e a nossa disciplina Comunicação Organizacional, tá? Bom dia, nossa professora assistente Fátima, bom dia ao nosso diretor de imagem Maioli e bom dia a todos os professores mediadores que já estão aí com seus alunos em sala de aula, tá? Bom dia a todos os alunos também que estão chegando, né? E também para os que já estão aí em sala esperando a aula começar, né? Prata, pau d'arco, coisa boa, né? Ontem um feriadozinho bom, né? No meio da semana, é para a gente refletir muito, né? Porque não é só a gente vai lembrar, né, daqueles entes queridos que já estão em outra morada, não. A gente tem que refletir também, né? A nossa vida aqui também, né? Como é que a gente está levando, certo? Vamos lá começar a nossa aula de quinta-feira, né? Olha só, hoje o tema é comunicação interna. A gente já vem falando um bom tempo sobre os tipos de comunicação e as áreas que estão relacionadas com cada uma delas, tá? O nosso objeto de conhecimento, comunicação interna, o objetivo, aprender como é a implantação do processo de comunicação dentro do ambiente organizacional e da teoria à prática, resoluções de questões durante as aulas, certo? Bom, como sempre, a gente inicia nossa aula trazendo questões da aula passada, né? Para recapitular o assunto anterior. Até porque esses assuntos, né, se a gente observar, eles sempre têm um elo de ligação, né? A gente sempre entende, eu estou entendendo esse assunto porque eu vi aquele assunto da semana passada, então tem algo a ver, certo? Olha só, considere as asserções abaixo e a relação proposta entre elas, né? A propaganda institucional mais comumente realizada é a de teor informativo. Olha só, propaganda institucional, tá? Que explica a filosofia, os objetivos e as ações das organizações públicas ou privadas, por quê, né? Olha a justificativa ou não, tá? A propaganda de caráter institucional também tem sentido promocional, uma vez que os consumidores tendem a dar preferência às empresas mais conhecidas e com melhor imagem, tá? Então, está correto que se afirma em, né, letra A. A letra A diz o seguinte: as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é a justificativa correta da 1. Letra B. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Letra C. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. Letra D. A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. E letra E. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa do item 1. Tá? Então, a gente vai ver aqui qual é a alternativa correta. Pronto. O item 1 e 2 são proposições verdadeiras, tá? Mas a 2, ela não justifica, o item 2 não justifica o primeiro item, ok? Segunda questão, stakeholder é uma expressão utilizada para designar o quê? A gente sempre está falando dos stakeholders, né? Ele designa o que esse termo? Públicos internos de uma organização, públicos ligados ao setor financeiro apenas, né? Pessoas, grupos ou empresas relacionados direto ou indiretamente às ações de uma organização, pessoas localizadas fora do país que tenham interesse na organização apenas, né? Ou profissionais de comunicação de imprensa, eletrônica e digital apenas, né? O que a gente falou dos stakeholders? Que a organização ela tem que se preocupar também com a comunicação entre os stakeholders, né? E a gente fala aqui sempre o quê? E são pessoas, grupos ou empresas relacionados direto ou indiretamente às ações de uma organização, né? Olha aí, curral novo, né? Sabe que é a letra C, tá? Ou seja, são clientes externos, são os consumidores finais, tá? São empresas também, além de pessoas físicas, temos as pessoas jurídicas, porque são os grupos ou empresas. Bom dia, Curral Novo, sejam bem-vindos, né?
os fornecedores, os parceiros da organização. Então, isso tudo são stakeholders. Então, o que é que a gente pode entender? É o público externo, tá? Bom, terceira questão, um ato de correspondência interna oficial utilizado entre unidades administrativas de um mesmo órgão, né, no qual se expõe informações breves sobre um assunto, é o quê? É um parecer? É um requerimento? É um memorando? É uma petição? Né? Ou é uma ata? Tá? O Raul Novo respondendo que é a letra C. Tá? É um memorando. É uma correspondência interna, tá? Entre as unidades administrativas de um mesmo órgão. Bom, e antes de iniciar falando, né, para a gente iniciar falando o tema de hoje da aula, né, a gente vai recapitular também essa imagem mostrando o composto da comunicação organizacional integrada. Ou seja, a gente sabe que numa organização, quando fala assim, comunicação organizacional, é uma comunicação da empresa, é uma comunicação, né, da corporação. É uma comunicação da organização que você está trabalhando. É uma comunicação do seu ambiente de trabalho, tá? E quando se fala integrada, é porque simplesmente as comunicações elas têm que estar dentro da organização, funcionam todas integradas. Não pode faltar nenhuma, tá? Bom, e a gente começa a falar sobre a comunicação interna, né? Na aula passada a gente falou sobre a comunicação institucional. Tá? Nós vamos iniciar falando sobre a importância e a função dessa comunicação interna. E nós sabemos que a comunicação interna ela tem como objetivos trazer consenso e facilitar a aceitação dos valores da organização. Consenso e facilitar a aceitação. Aí a gente já imagina o quê? Né? Quando a gente fala consenso, a gente sabe que uma organização é composta por quê? Né? Por quem? Por um grupo de pessoas. Então, tem que entrar em consenso. Qualquer opinião, qualquer decisão, qualquer deliberação, em uma reunião onde todos vão ter opiniões diferentes, porque somos pessoas diferentes e cada um pensa da sua maneira, né? A gente tem que sentar, entrar num consenso para entrar num objetivo, para chegar a um objetivo em comum. E que esse objetivo vai trazer o quê? Um desenvolvimento para a empresa e, consequentemente, vai trazer um desenvolvimento para o colaborador. Tá? Facilitar a aceitação dos valores da organização. A gente aceita, tem que aceitar os valores da organização, os princípios da organização. Valores e princípios a gente encontra onde? No código de ética, no código de conduta da empresa. Tá? Segundo Torquato, a missão básica da comunicação interna é o quê? Contribuir para o desenvolvimento e manutenção de um clima positivo, de um clima organizacional harmonioso, propício ao cumprimento de metas estratégicas da organização, ao crescimento continuado, ou seja, um crescimento contínuo das atividades e serviços e a expansão de suas linhas de produto. Ora, se eu quero desenvolver, se eu quero melhorar continuamente, se eu quero fazer crescer aquela atividade produtiva da minha empresa, aquele processo produtivo, né, eu tenho que ter o quê? Um clima harmonioso, um clima propício, tá? E isso depende muito de quê? Da comunicação que está existindo ali internamente, tá? A comunicação interna diz respeito à interação verbal, oral ou escrita, né? E não verbal também, interação verbal e não verbal entre dois ou mais participantes do processo de comunicação. A comunicação interna deve ser clara, objetiva e não deixar brechas que possam gerar ressentimentos ou fofocas, que possam gerar má interpretações. Porque quando gera má interpretação, né? O que é isso quando gera uma má interpretação? São ruídos de comunicação, são barreiras de comunicação, tá? Além disso, todos os elementos da comunicação, tanto o emissor, né, os elementos da comunicação, o emissor é quem vai emitir, transmitir a mensagem, né? Mensagem,
Canal, que é por onde a mensagem irá, né, ser transmitida. Motivo, tempo e receptor devem estar presentes. E as possibilidades de ruídos, olha só, devem ser previstas e equacionadas antes que a comunicação ocorra, né? De fato. Devem ser previstas para quê? Para ser evitada, tá? A comunicação é a principal ferramenta, né, de informação para manter as partes sintonizadas, para sentir-se parte integrante de um processo, ou seja, sintonizado com os elementos participantes, é necessário ter informações e, além disso, em uma empresa, é preciso fazer circular as informações. A comunicação formal é aquela que ocorre nas organizações em caráter oficial, respeitando-se os trâmites burocráticos pertinentes e utilizando-se dos canais instituídos pelas autoridades superiores, tá? Dentro dessa comunicação interna, né, tem também a comunicação informal. Por razões que o próprio nome indica, e por não ser tão visível quanto a comunicação formal, nem sempre ela é considerada ou colocada nos planos de quem tem algo a informar. Tá? Ocorre em paralelo à formal, envolvendo as conversas entre chefes e subordinados ou entre colegas em caráter não oficial e não sistemático. Tá? Esse tipo de comunicação pode ser contaminado por boatos e fofocas. A comunicação informal, ela pode ter mais ruídos, mais barreiras, né, do que a comunicação formal. E aí, quando a gente fala de comunicação informal, né, a gente lembra de quem? Quem nunca ouviu falar desse termo? Rádio peão. Já ouviu falar, Maior? A gente ouve demais, né? Dentro da nossa família, né? A gente ouve também isso aqui, dentro do meio, do ambiente familiar, a gente ouve, né? Na rua que a gente mora, no bairro que a gente mora, né? A rua que eu morava dizia que era rádio calçada, não era rádio peão, não. Né? Chegava um vizinho novo e dizia, eita, já que a rádio calçada dá conta, né? Isso acontece, tá? Porto do Piauí, professora Remédio Vale, bom dia. Escola Miguel Nunes de Sales, bom dia, professora Remédio, seja bem-vinda. Então, a rádio peão ocorre dentro de um ambiente organizacional, do ambiente de trabalho, tá? E ela é uma comunicação interna, certo? Tipo de comunicação informal. Tá? A rádio peão é uma comunicação informal. Essa comunicação informal, que é considerada rádio peão, é a pior comunicação, tá? Olha aí, verdade, professora, né? Buriti dos Lopes, bom dia, sejam bem-vindos. É a pior comunicação, porque essa comunicação aqui, tá? Ela é cheia de barreiras de comunicação. Ela é cheia de ruídos de comunicação. Essa comunicação no ambiente, tanto em qualquer ambiente, ambiente social, familiar e principalmente no ambiente de trabalho, né, não faz desenvolver a empresa, não. Causa problema para a empresa. E se o colaborador pensasse bem, o que comanda essa rádio peão, ele não cometeria isso. Porque ele fica conhecido dentro da empresa. E isso não é bom. Não é bom para a imagem da empresa. Não é bom para o setor que esse colaborador trabalha. Né? Não é bom para o próprio colaborador. E não é bom para quem ouve, né? O comando ali da rádio peão. Não é bom, porque você se envolve, certo? Então, evitem isso, tá bom? São Miguel da Baixa Grande, bom dia. Bom, é uma comunicação informal que se contrapõe à comunicação formal, que se origina em meio aos funcionários e que, na maioria das vezes, é comandado por eles próprios. Né? Com o objetivo de preencher as lacunas deixadas por uma comunicação oficial lenta e ineficaz, que não é democrática nem transparente. Gente, tem pessoas que saem do seu setor de trabalho, vai para o outro setor,
só para ficar executando essa comunicação informal, né? Isso acontece demais. Quem nunca aí? Quem foi aí que já viu, já presenciou, né? Já ouviu uma comunicação informada, né? Informal, desse nível aqui, desse tipo? Eu acho que todo mundo já passou por isso, tá? Certo? Acredita-se que o boato, a fofoca ou rádio peão seja usado para espalhar rumores negativos. Por mais que a história seja verdadeira, não interessa. Interessa simplesmente a quem é o dono da história, quem está passando por aquilo ali, tá? Porém, muitas vezes é utilizado não só para preencher os vazios da comunicação formal, mas também para disseminar informações específicas nas linhas informais, tá? Os dirigentes podem adotar algumas condutas, os dirigentes da organização, entre as quais podemos citar, de acordo com Terciotti e Macarenko, estar atentos às comunicações vagas, sem base em fatos reais, para evitar interpretações errôneas e carregadas de ansiedade. Gente, uma rádio peão pode demitir um colega de trabalho. Uma informação, uma comunicação informal desse tipo pode causar uma demissão de um colega de trabalho. Então, pensem bem nisso. Quando vocês, né, estiverem no mercado de trabalho, trabalhando como técnicos em recursos humanos, vocês vão se deparar com muita coisa. Então, prestem atenção ao que vocês estarão ouvindo, tá? E não fiquem interpretando ou não fiquem simplesmente dando a opinião de vocês em relação a tudo que vocês vão ouvir. Cuidado, né? Porque o comandante dessa rádio peão pode pegar a sua opinião e simplesmente dizer que foi você que falou, porque é o que mais acontece, certo? Muito cuidado com isso no ambiente de trabalho. Bom, outras condutas: valorizar a comunicação saudável e pontual para promover a importância e a transparência dos canais de comunicação formal. Evitar esconder notícias ruins, né, para envolver as pessoas em ações responsáveis. Corrigir comunicações erradas para reforçar políticas organizacionais e planos estratégicos. Né? Bom, dentro da comunicação interna, nós temos, né, que utilizar documentos corporativos. Dentre os documentos corporativos que a gente pode estar utilizando, que a gente tem que conhecer, a gente vai conhecer e vocês irão trabalhar com isso, nós temos primeiramente o ofício. Né? A carta assume funções e nomenclaturas diferenciadas. Ofício para comunicações externas, né? E memorando, né, para a comunicação interna. Ou seja, ofício é para comunicação externa. O memorando, memo ou comunicação interna, é para comunicação interna. Então, já anotem aí, façam o esquema aí no caderninho ou alguma folha, né, que vocês levam aí. Eu falo folha por quê? Quando eu era aluna, ainda sou aluna, gente, né? Ainda estudo, certo? Quando eu ia para o colégio, ia para a faculdade, eu não levava caderno. Professora, eu não acredito, a senhora não copiava, eu levava folhas, chamecas. Por quê? Porque ali eu estava anotando tudo. Quando eu chegava em casa, que eu ia estudar, aí eu tinha meu caderno. Né? Porque, para mim, ficava melhor fixar o conhecimento assim. Né? E escrever novamente, de forma organizada, né? Fazer tipo um mapazinho mental, fazer um fluxogramazinho para poder entender o assunto. Né? Eu fazia isso. Então, quem tiver com o caderninho, beleza. Quem não estiver e tiver com a folha, beleza também. Tá? Então, coloquem aí ofício, comunicação externa, memorando, comunicação interna. Certo? Nesta sessão, trataremos dos ofícios de solicitação e requerimento. Ofícios de solicitação e ofício de requerimento. Esse tipo de carta inclui toda a espécie de documentos ligados a transações comerciais, transações industriais, transações financeiras e profissionais. O ofício serve para informar
solicitar, requerer, encaminhar e convidar, tá? Diferentemente da carta social, o ofício será lido por pessoas da sua relação profissional, muitas vezes seus superiores hierárquicos, certo? Portanto, deve ser escrito, olha, deve ser escrito em linguagem formal, distante, que transmita de forma clara, de uma forma direta e precisa, né, a mensagem pretendida. Não se trata de escrever muito ou pouco, mas tão somente de apresentar as informações necessárias. Se é de uma forma direta, seja direto. Vá direto ao assunto, dando informações necessárias, sem muita enrolação. Tá? Para quem seu superior, quando pegar o ofício de solicitação ou um requerimento, ele já vai saber diretamente o que. Pronto. Tá? A forma de tratamento deve ser adequada ao cargo que ocupa o destinatário, a quem você vai destinar, tá? A quem vai receber. Usando-se os pronomes de acordo com as normas recomendadas, tá? E abreviando, certo? Ilustríssimo, né? Prezado, senhor, vossa senhoria, vossa excelência, tá? Vocês estudam os pronomes de tratamento, né? Na língua portuguesa, certo? Muitos alunos perguntavam, até eu quando eu estudava os pronomes de tratamento, para que eu vou usar isso aqui? Tem aluno que diz assim, eu não vou usar isso aqui, né? Eu só trato minha mãe e meu pai senhor, senhora, né? Não é verdade? Aí, mas a gente usa, ó. A gente vai passar um e-mail, até um e-mail, pessoal, né? O e-mail, quando eu vou passar para algum professor, para algum coordenador, eu boto, prezado senhor diretor fulano, prezado professor fulano, né? Certo? Sempre boto o senhor, certo? Dependendo de quem é, né, que vai receber, certo? Depois a gente vai trazer aqui uma tabelinha de pronomes de tratamento, tá? Para a gente aprender. Como tudo que é excessivo, uma linguagem muito rebuscada, cheia de floreiros e sentimentalismo, caiu em desuso, tá? Então, atenção especial para os fechos, que em cartas geralmente demonstram cortesia, né? Frequentemente são utilizados o quê? Expressões como atenciosamente, respeitosamente, cordialmente. Isso já no final, tá? Fechos do tipo. Quando fala fechos do tipo, né, é no final do que você vai escrever. No final daquele requerimento, no final daquela solicitação, tá? Olha só, sendo o que se apresenta para o momento, no aguardo de sua breve notícia, aqui vai o meu cordial e atencioso abraço, né? Aguardando com interesse, renovo meus protestos de estima e consideração, são altamente inadequados à correspondência oficial moderna. Não se usa, é inadequado. Tá? Seja direto, certo? Quanto à assinatura, a assinatura de um ofício, a assinatura de um requerimento, de uma solicitação, de uma declaração, tá? Ela vem logo após o fecho, o final da solicitação, tá? Colocando-se sob o nome de quem assina a função ou cargo que ocupa. Então, dispensa-se o traço para assinatura. Porque muitos documentos, eu tenho certeza que vocês já viram muitos documentos, que tem aqui, ó, no final, tem o traço. Né? Tem o traço, no final, ainda tem o nome, por exemplo. Tem o traço, ainda tem meu nome. Né? Isso aqui é só um exemplo. Certo, gente? Antigamente era assim. A gente via
né? Já fiz muito isso, não se usa mais. Dispensa-se o traço para assinatura. A gente assina, bota a assinatura, né? E abaixo do nosso nome, a gente coloca a nossa função. Certo? Beleza? Outro documento, né, de comunicação interna, memorando. Como é a elaboração de memorandos, né? Memorandos internos estão entre as formas mais comuns de comunicação comercial. Memorandos são documentos breves, usados para comunicar informação entre o grupo seleto de pessoas dentro da mesma empresa ou associado a ela, né? Eles, em geral, são curtos. Algumas vezes não ultrapassam uma página, embora possam chegar a ter 2 ou mais, se as informações apresentadas forem muito técnicas ou complexas, certo? Então, redija seu memorando, olha só, redigir o memorando em uma folha de papel de formato padrão, né? Não é num papel qualquer, né? Então, os formatos padrões que são considerados que são exigidos para redigir um memorando, é o papel A4, tá? Ou papel carta, certo? Deixe uma margem de 2 centímetros no alto e no pé de cada página e de 2 centímetros nas laterais, ou seja, tá aqui o papel, tá? 2 centímetros superior, na margem superior, no alto, inferior, isso aqui é a margem, tá? E aqui, certo? 2 também, direita e esquerda, 2 centímetros também nas laterais, certo? Um cabeçalho é o corpo da informação a ser apresentada. E como é o cabeçalho de um memorando? O cabeçalho lista as seguintes informações. Num cabeçalho tem que ser as seguintes informações, tá? Os nomes dos destinatários, né? Para quem eu vou enviar a mensagem, o memorando, quem vai receber. O nome do remetente, ou seja, de quem está enviando o memorando, a data de circulação do documento e uma linha de assunto descrevendo brevemente o seu conteúdo, certo? Não sei se dá para visualizar direitinho aqui esse exemplo de cabeçalho, né? Mas depois vocês podem estar acompanhando essa aula na plataforma do Canal Educação, né? Que na plataforma tem a nossa aula pelo YouTube, certo? A gravada, e tem o material em PDF, certo? Bom, no cabeçalho, né? Destinatário, para quem? Era para quem vai receber a mensagem, é para quem vai ser destinada a mensagem. Quem é o destinatário? João Pedro Silva, Maria Campos, Ana Silveira. Aqui é o destinatário. Né? Cópia. Com cópia para quem? Para Carlos Pereira, que é o diretor financeiro. Tá? De quem? José Moreira, que é o diretor de contas a pagar. Isso aqui é o remetente. Qual é o assunto? Pagamento em atraso. E qual é a data que eu vou enviar isso? Você bota a data. Aqui está o exemplo de 15 de outubro de 2012. Né? Vamos botar uma data mais atual, 2022. Certo? É um exemplo de cabeçalho de memorando. E o conteúdo? O conteúdo de memorando. Não devem ser exaustivos.
Gente, tem documento que você pega, tem ofício, tem memorando, né? Tem carta oficial que você pega, que o assunto é exaustivo. Você começa a ler e já quer terminar, porque é muita informação. Então, a gente tem que lembrar o quê? A mensagem tem que ser de forma direta, tá? O objetivo é resumir. Resume informações essenciais. O destinatário da mensagem deve reconhecer imediatamente se as questões que você está apresentando são urgentes ou se as ações para resolvê-las podem ser adiadas. Então, num texto, numa comunicação, você tem que saber escrever simplesmente para tomar a atenção daquele que vai receber, ou seja, seu chefe se receber, para saber logo que você está com urgência para receber aquilo ali, aquela solicitação. Tá? Que é importante. Não use a linguagem informal ou descuidada em seus memorandos, porque eles podem ser armazenados. Podem circular pela empresa. Um memorando pode circular pela empresa, ou até mesmo chegar à mão de pessoas de fora da organização. Então, seja cordial, soe cordial e acessível, sem sacrificar o profissionalismo. Tem que saber escrever, certo? Olha só, o que é que a gente precisa, né, para escrever um memorando? Aqui é um checklist. Checklist a gente sabe que é uma lista, né, do que é necessário, certo? Então, a habilidade de redigir, a habilidade, não é todo mundo que tem habilidade, gente, para escrever. Como assim, professora? Eu sei escrever. Eu sei. Todos nós sabemos escrever. Eu estou dizendo é a habilidade, saber redigir um memorando. Saber redigir uma declaração, um certificado, um ofício, uma carta oficial. Tá? A habilidade de redigir memorandos com eficiência pode ser adquirida. Até você dominar a forma, vale a pena reler o produto final para se certificar de que não esqueceu algum item importante ou cometeu erros básicos, certo? Uma simples omissão pode arruinar uma mensagem que teria sido muito bem elaborada. Antigamente era complicado, né? Porque a gente não sabia. Hoje, você tem a internet, é a coisa mais fácil. É só copiar modelos de memorando. Né? Memorando para ser encaminhado, né, para um RH de uma empresa tal, de uma multinacional. Tem lá vários modelos de memorando. Tem vários modelos de declaração. Tem vários modelos de ofício. Né? Hoje está fácil, a gente encontra. A gente só precisa escolher, a gente não vai copiar e colar. Certo? A gente só precisa escolher aquele, né, que parece, que condiz com aquilo que a gente quer redigir, certo? Mas olha o checklist. Siga o formato do memorando adotado por sua empresa. Cada empresa tem o formato de memorando, tá? Os formatos não são iguais, as empresas não são iguais, as atividades não são iguais, certo? Não esqueça os 4 elementos do cabeçalho. Para quem, ou seja, é o destinatário, né? De quem é que está mandando? É o remetente, né? A data e o assunto, certo? Não esqueça o espaçamento duplo em cada item. Tem um espaçamento simples, tem um espaçamento de 1,5 em cada item, tá? Mas é o espaçamento duplo, tá? No cabeçalho, não se dirige a pessoas por seus apelidos, nunca. Parem com esse negócio de apelido. Olha só, eu tinha um colega de trabalho, né, que ele só conversava com a gente, para cada um no setor ele dava um apelido. Né? No treino, quando eu treinava com ele, no treino também para cada um ele dava um apelido. Né? Pois ele escrevia, gente. Ele escrevia, quando ele ia redigir alguma coisa, ele botava o apelido. Ali é o costume. Então, não pode. E ele tinha esse problema. Né?
Como ele falava, ele escrevia. A forma como ele falava, ele escrevia. Tem que ter cuidado, tá? Principalmente num documento de uma empresa, certo? Por mais que o seu chefe seja seu amigo, né? Ah, professora, meu chefe é meu irmão. Meu chefe é minha irmã. Meu chefe é meu primo, né? Meu chefe é meu cunhado, eu só trato eles. Não, gente, está dentro do ambiente de trabalho. Totalmente diferente, não tem nada a ver, tá? Então, evitem, não se dirija a pessoas com apelidos, inclua os cargos das pessoas hierarquicamente acima de você. Escreva claramente qual é o objetivo do memorando. Resuma discussões anteriores, inclua subtítulos, tá? Para facilitar a visualização dos conteúdos relevantes do texto, certo? Use marcadores e diferentes entradas para dividir memorandos longos em partes, ok? Bom, e como evitar erros em memorandos? Como é que a gente evita? Tem como evitar, professora? Tem. Um deles a gente viu aqui. Vai escrever um memorando? Não envie logo. Escrever um e-mail, até e-mail, gente, até mensagem no WhatsApp. Escrever uma mensagem, não envie logo. Tenha paciência com o que você está escrevendo, a forma como você está escrevendo, cuidado com as palavras, tá? Escreva a mensagem, releia a mensagem, tá? Então, isso evita erros, isso evita barreiras, ruídos de comunicação, tá? Isso evita conflitos dentro da organização, certo? Então, a maneira como o memorando é escrito é tão importante quanto a informação que ele contém. Tá? A informação pode ser ótima, mas foi escrita de forma incorreta, tá? De uma maneira errada. O que é que vai adiantar? Né? Então, use um tom cordial. Comece pela forma de tratamento. Sempre. Tá? Não empregue uma linguagem muito rebuscada. Bons memorandos transmitem questões essenciais de forma direta. Tá? Apresente as informações importantes imediatamente em ordem lógica. O que é que eu quero primeiro? É isso aqui. Pois de imediato, de necessário, de urgente, eu coloco logo a informação importante. Tá? Eu não dou rodeios, eu não faço arrodeios para aquelas informações. Né? Eu sou direta. Tá? Descreva em linhas gerais os passos que você pretende seguir ou as ações que recomenda. Né? Não se esqueça de incluir anexos se você pretende mencioná-los. Se você mencionar anexo, você tem que incluir. Não apresente muitas informações de uma só vez. Resuma. Tem muita informação? Pois resuma. Tá? Oriente seus leitores para as questões mais importantes. Faça um destaque. Né? Não deixe de contextualizar as informações. Não exagere no uso de expressões supérfluas. A fim de quê? Em virtude de. Né? Com a finalidade de alcançar. Em virtude do dia. Evite. Né? Não exagere. Coloque. Se for preciso evitar, evite. Tá? Bom, e dentro dessa comunicação interna, né, nós já temos hoje as redes sociais. Né? Antigamente a gente não tinha dentro da comunicação interna. As pessoas estão inseridas na sociedade por meio das relações que desenvolvem durante toda a sua vida. Primeiro no âmbito familiar. É o primeiro ambiente de comunicação, é o ambiente familiar. Em seguida, na escola, nós já vimos isso. Né? Na escola, ambiente social, né? Família, casa, escola, né? Na comunidade em que a gente vive e no trabalho. Enfim, as relações que as pessoas desenvolvem e mantêm é que fortalecem essa esfera social. Né? No ambiente familiar, você tem seus familiares, tem pai, mãe, irmãos, tem tios, tem avós, né? Tem primos. Na escola, você vai conhecer mais ainda. Você vai se sociabilizar com mais pessoas, tá?
A própria natureza humana nos liga a outras pessoas e estrutura, né, a sociedade em rede, certo? Bom, e as redes sociais, segundo Marteleto, representam o quê? Um conjunto de participantes, olha aí, conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados. Né? A autora ressalta ainda que só nas últimas décadas o trabalho pessoal em redes de conexões passou a ser percebido como um instrumento de comunicação organizacional. Como assim, professora? Rede social, um instrumento de comunicação organizacional, um instrumento de comunicação de um ambiente de trabalho, sim. Tá? Tem organizações que têm redes sociais. Tem profissionais que têm redes sociais, a rede social profissional. Tem lojas que têm aquela rede social. E o uso da rede social cresceu em que época? Em que tempo? As organizações passaram a ter as suas redes sociais, os profissionais passaram a ter as redes sociais profissionais. Cresceu em que tempo? Quando começou a pandemia. As lojas físicas fecharam, os profissionais não estavam mais atendendo nos seus consultórios, né? E aí eles começaram a divulgar o seu trabalho, a sua atividade, através das redes sociais. Né? Colocando lá no link, que chama link da bio, né? Um WhatsApp, para poder marcar uma consulta, por exemplo. Né? Ou então, quando você mandava uma mensagem, já lhe direcionava para um funcionário. Certo? Então, isso cresceu. Mas também aqui nós temos que ter cuidado. Nesta comunicação das redes sociais organizacionais, nós temos que ter os cuidados, os devidos cuidados, principalmente. Né? Certo? Outra coisa, dentro das organizações, nós temos redes sociais. Como assim, professora? Tem setores que se comunicam através do WhatsApp. Surgiu um problema no setor de produção, entra bem em contato com o setor de recursos humanos. Né? O setor de recursos humanos quer falar com alguém da produção, vamos supor, entra no WhatsApp da organização, do grupo organizacional, setor tal está com um problema. Tá? Para ser mais rápido. Para você não sair daquele seu setor e ir lá no outro setor, fulano, comparece ali o RH. Tá? Então, isso facilitou de uma certa forma. Ok? O mesmo documento da SECOM, 2012, né, o documento da SECOM apresenta o que denominaram os 3 dogmas das redes sociais. Quais são os 3 dogmas? A verdade é algo repetido diversas vezes por diversas pessoas. Grandes corporações estão erradas até que se prove o contrário. Né? E o usuário só entende quem fala a mesma língua que ele. Certo? E já já a gente continua a nossa aula, já já a gente continua o nosso assunto.